Olá, bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Tanara Voga Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as referências de livros e capítulos de livros seguindo as normas ABNT recém-atualizadas. E como o meu objetivo aqui no canal não é ficar mostrando o quanto eu sou inteligente, o quanto eu conheço, e sim ajudar você, eu tenho esse compromisso de sempre tentar trazer o conteúdo da forma mais fácil, mais rápida, mais prática possível. Então a gente vai ver as regras. Vamos ver alguns exemplos e se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos lá? A gente vai começar falando sobre como a gente faz para referenciar um livro inteiro. Então, quais são os elementos essenciais para a gente construir essa referência? Então, a gente vai estar falando de autor, o título do livro, o subtítulo do livro quando tiver um subtítulo, o número da edição quando tiver essa informação também. Então, a maioria dos livros não traz se é a primeira, a segunda, a terceira edição, e aí a gente simplesmente ignora essa informação, o local de publicação, a editora e a data de publicação. Então, eu vou trazer alguns exemplos da própria ABNT para a gente conseguir ir entendendo como que faz para construir essa referência. Então, aqui a gente vai ver o nome da autora primeiro, depois a gente vai ter o título do livro, e aqui a gente tem uma regra que sempre que a gente está falando em livro, a gente tem que dar um destaque tipográfico para o nome do livro. Esse destaque ele pode ser um negrito, itálico, sublinhado, mas a ABNT usa negrito e essa é a forma mais comum, mais frequente. Então, eu recomendo que você coloque negrito sempre que precisar desse destaque. Depois, a gente vai ter o número da edição, aqui é a quarta edição, e aí o local, dois pontos, e a editora, vírgula e o ano. Vocês vão reparar que todos os exemplos que eu mostrar ao longo dessa aula, essa pontuação vai ser a mesma. É ponto depois do autor, ponto depois do título, ponto depois da edição, dois pontos depois do local e vírgula entre a editora e o ano. E no final, mais uma vez o ponto. Vamos para o segundo exemplo. Aqui a gente vai ter o nome do autor, o título do livro. Aqui é um exemplo onde a gente tem um subtítulo. Então, sempre que a gente tiver um subtítulo, a gente tem que botar dois pontos entre o título e o subtítulo não vai ter o destaque tipográfico. Então, vocês vão ver aqui, ó, globalização está em negrito, as consequências humanas sem negrito. O local, Rio de Janeiro, dois pontos, a editora, vírgula, o ano de publicação. Mais um exemplo. Aqui a gente tem uma obra que foi escrita por dois autores. A gente tem o título da obra, o subtítulo, o local, a editora e o ano. Aqui a ABNT nos apresenta os dois tipos de descrição do autor físico, que é a apresentação por extenso e a apresentação abreviada, mas eu já falei sobre isso lá no vídeo anterior, então eu não vou falar novamente. Só lembrar vocês que isso precisa ser padronizado em toda a lista de referência de vocês. E aí a gente vai para o próximo capítulo, que é quando o livro que a gente leu, a gente não teve acesso a ele em meio físico, a gente não folheou as páginas dele. Ele era um livro que estava disponível em meio digital ou meio eletrônico. E aqui a ABNT nos descreve que seria no caso de a gente ler esse livro por um CD, um DVD, um pendrive, um e-book, um Blu-ray e outras formas. Então, isso vai ser mais comum quando a gente está acessando um material da biblioteca da universidade, por exemplo, que está disponível dessa forma. E aí, como que a gente vai citar esse material? Exatamente como a gente citou o livro físico, mas no final a gente precisa descrever qual foi essa forma de acesso. Então, se foi por um CD, um DVD, um pendrive. Então, aqui a ABNT nos traz um exemplo de uma referência de livro disponível em meio digital. E aí a gente vai ter a autora, o título da obra, o subtítulo, o local, a editora, o ano e aqui no final, e-book. Seguindo adiante, agora a gente vai falar quando o livro que a gente consultou, que a gente leu, que a gente está querendo citar e referenciar no nosso texto, ele era um livro consultado online. Então, pelo Google Books, vocês compraram ele num formato digital, ou era pela biblioteca da universidade também, mas vocês estão acessando ele pela internet. E aí, quando a gente acessa pela internet, lá em cima no nosso navegador, a gente vai ter o endereço eletrônico, que a gente chama URL. Então, para qualquer documento online, não só para livros, a gente tem aqui na ABNT essa regra 6.6, que a gente tem que colocar a expressão disponível em, dois pontos, e aí a gente vai copiar todo aquele endereço da URL, depois a gente vai colocar acesso em, dois pontos, e a data em que a gente está acessando esse material. Então, não é a data de entrega do trabalho, é a data
onde vocês entraram na internet e tiveram acesso àquele livro. Trazendo alguns exemplos aqui para deixar claro para vocês, aqui a gente tem no primeiro exemplo o nome dos autores, aqui no final do nome dos autores a gente tem esse org aqui entre parênteses, eu já vou explicar para vocês o que isso significa. E aí a gente vai ter o nome do livro aqui em negrito, o local, a editora, o ano, esse livro é um e-book e ele vai estar disponível em aí o endereço eletrônico e o acesso em aqui a data. No próximo exemplo, a gente vai ter o nome do autor, o título da obra em negrito. Esse SL aqui entre colchetes em itálico, a gente já falou no vídeo anterior, então não vou entrar em detalhes, mas é muito comum que quando a gente está falando em documentos online, que a gente não tenha um local. E aí a gente vai colocar sem local dessa forma aqui. A gente tem a editora, o ano de publicação, disponível em e a URL, acesso em, e a data. Vamos para mais um exemplo para vocês irem decorando. Então, aqui no terceiro exemplo, a gente tem o nome dos autores, o título do livro em negrito, o local, a editora, o ano, disponível em a URL, acesso em e a data. Próximo capítulo do nosso vídeo, então, quando a gente tem um livro que tem muitos autores, mas a gente tem um ou dois ou três autores que são responsáveis pela organização ou pela edição, pela coordenação do livro. Então, quando a gente tem essa indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, a gente vai colocar o nome do responsável, seguido da abreviação em letras minúsculas e no singular do tipo de participação. Então, se é uma organização, compilação, edição, coordenação, entre outros, e essa informação vai estar entre parênteses. Então, vamos para os exemplos. Aqui a gente tem o autor, que é um organizador desse livro. Aqui, cuidado com a pontuação. A gente vai ter um ponto dentro dos parênteses, que é para mostrar que isso aqui é uma abreviação, e o ponto fora dos parênteses, que é para mostrar que, então, acabou a parte dos autores e agora a gente vai para o título da obra. A gente tem o título do livro, o local, a editora e o ano. No próximo exemplo, a gente tem dois autores que são coordenadores da obra. Então, aqui de novo a gente vê o ponto dentro e o ponto fora. O nome do livro, o número da edição, o local, a editora e o ano. E aí a gente vai para o último grupo de regras, então, quando a gente está falando de livros, que é quando a gente não quer citar o livro inteiro, a gente quer citar só uma parte. Pode ser um capítulo, um volume, um fragmento, uma parte dessa obra. Então, nesse caso, a gente vai colocar antes da referência o autor e o título dessa parte, desse capítulo, por exemplo. Então, a gente vai colocar a expressão em itálico ou separata de nesse caso, sem itálico. E aí a gente vai trazer a referência completa do livro e no final a gente vai colocar a descrição física da parte, que geralmente vai ser o número das páginas daquele capítulo, por exemplo. Então, indo para os nossos exemplos, aqui a gente vai ter o autor do capítulo e o título do capítulo. Aí a gente vai ter a expressão em itálico, o autor do livro inteiro, o título do livro inteiro, o número da edição, o local, a editora, o ano e aqui o número das páginas desse capítulo. O número da página que inicia e o número da página que termina com um hífen no meio. Indo para o segundo exemplo, a gente vai ter o autor do capítulo, o título do capítulo. Então, vocês podem ver que o título do capítulo não vai ter o destaque tipográfico. O negrito vai estar no título do livro inteiro. Aqui, então, ele também usou o in. Aí são os autores do livro inteiro, nesse caso são organizadores do livro, o título do livro, o subtítulo do livro, o local, a editora, o ano e o número das páginas do capítulo. E no último exemplo, a gente vai ter o autor do capítulo, o título do capítulo. Aqui nesse exemplo, ele colocou aquela expressão separata de, os autores do livro inteiro, que nesse caso são editores do livro, o título do livro, subtítulo do livro, o local, a editora, o ano de publicação e as páginas do capítulo. Por fim, eu queria dar uma dica de ouro para você que está fazendo a referência de um livro físico. Na capa, a gente até consegue pegar muita informação. A gente tem aqui a autora, o título do livro, o subtítulo, a editora, mas se vocês abrirem o livro e procurarem pela ficha catalográfica, que geralmente vai estar dentro de um quadradinho ali na segunda ou terceira página, vocês vão ter as informações com muito mais detalhes. Então, aqui nesse livro, por exemplo, a gente tem aqui que a autora, na verdade, ela tem uma responsabilidade pelo todo da obra como editora do livro.
livro. A gente também vai ter o título, o subtítulo, aqui a gente tem a cidade que não estava lá na frente, a editora e o ano. Espero que eu tenha conseguido simplificar um pouco desse conteúdo de hoje para você. E se você está nessa fase de elaboração de um trabalho acadêmico, seja TCC, dissertação, tese, trabalho de pós-graduação, e quiser ter um modelo para facilitar a sua escrita, então com todas as etapas, todas as sessões que a ABNT recomenda, seja sessões obrigatórias ou aquelas opcionais. Então tem capa, folha de rosto, epígrafe, agradecimentos, os resumos, introdução, resultados, apêndices, anexos, é super completo, tudo formatado nas normas ABNT mais recentes. E ainda para você não ficar olhando para aquelas páginas em branco sem saber o que escrever, eu coloquei dicas ali de escrita, o que que você precisa escrever em cada parte do seu trabalho. Então, se você se interessou, dá uma olhada no link aqui embaixo, é pela Hotmart, você sabe que dá para pagar com Pix, com cartão, dá para pedir devolução se você não gostar, mas eu fico muito feliz que até agora todas as compras 100% de satisfação, não teve nem perto de reclamação, de devolução. Então, se você se interessar, o link está aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.